20.000 léguas submarinas. Capítulo 11. O capitão Nemo ergueu-se, eu o segui. No fundo do salão havia uma porta dupla pela qual passamos. Entramos em sala de dimensões iguais à daquela que saímos. Estávamos em uma biblioteca. Grandes estantes de jacarandá preto com incrustões de cobre continham em amplas prateleiras. Grande número de livros uniformemente encadernados. Seguiam o contorno da sala e terminavam na parte inferior por largos divãs estofados de couro marrom, que ofereciam curvas confortáveis. Carteiras portáteis que se podiam afastar ou aproximar à vontade. Ali estavam para repousar o livro que se quisesse ler. No centro da sala havia vasta mesa cobertas de brochuras, entre as quais encontravam-se alguns jornais já antigos. A luz elétrica inundava aquele harmonioso conjunto, projetando-se de 4 globos foscos, meio embutidos nas volutas do teto. Sem poder crer em meus olhos, sentia-me empolgado pela admiração, diante daquela sala tão engenhosamente disposta. Capitão Nemo, disse eu ao meu hospedeiro que acabara de estender-se sobre um dos divãs. Eis uma biblioteca que honraria qualquer palácio e sinto-me realmente maravilhado quando penso que ela pode acompanhá-lo ao fundo dos mares. Onde gozaríamos da solidão mais completa e de silêncio mais tranquilo, professor? O seu gabinete no museu ofereceu-lhe repouso igual? Não, senhor. Eu devo acrescentar que é bem pobre, em comparação com o seu. Calculo haver aqui 6 ou 7 mil volumes. 12.000, professor. 12.000. São os únicos vínculos que ainda me prendem à terra. Para mim, o mundo acabou no dia em que o Nautilus mergulhou pela primeira vez. Nesse dia, comprei os meus últimos volumes, as minhas últimas brochuras, os meus últimos jornais, e desde então, para mim, é como se a humanidade não tivesse mais escrito nem pensado nada. Aliás, estes livros estão à sua disposição e o senhor poderá usá-los livremente. Entre aqueles livros, notei as obras-primas dos mestres antigos e modernos. Tudo que a humanidade produziu da melhor história da poesia, do romance, na ciência, desde Homero até Victor Hugo, desde Xenofonte até Michelet, desde Rabelais até George Sand. O maior número de volumes, porém, era de livros científicos. A mecânica, a balística, a hidrografia, a meteorologia, a geografia ali ocupavam um tão importante quanto da história natural, e pude assim concluir que tais assuntos consistiam no principal estudo do capitão. Ao lado desses livros da memória de Academia de Ciência, dos boletins das diversas sociedades de geografia, em lugar de destaque vi os 2 volumes que me haviam valido o acolhimento relativamente benévolo do capitão Nemo. Entre as obras de George Bertrand, o seu livro intitulado Os Fundadores da Astronomia proporcionou-me data de referência porque, como eu já sabia que ele fora publicado em 1865, pude concluir que o lançamento do Nautilus não datava da época anterior. Assim, pois, o capitão Nemo começava a sua vida submarina no máximo há 3 anos. Aliás, eu esperava que obras mais recentes me permitissem a exata fixação da data. Mas tinha tempo para fazer esta pesquisa e não queria atrasar o nosso passeio através das maravilhas do Nautilus. Capitão, agradeço-lhe muito que posto nessa biblioteca à minha disposição e tudo farei para aproveitar os tesouros científicos que contém. Aqui não vem apenas ler, também venho fumar. Fumar? A bordo é possível fumar? Sem dúvida. Neste caso, estou certo de que conservou relações com a Havana. Absolutamente não. Mas fumo este charuto, e embora não venha de Havana, se é fumante, certamente há de apreciá-lo. Recebi o charuto que me era oferecido, parecia fabricado com folhas de ouro. Acendi-o em um braseirinho que ardia sobre o elegante tripé de bronze e gozei as primeiras baforadas com a volúpia do fumante, privado do fumo há 2 dias. É excelente, embora não seja de fumo. Realmente, esse fumo não me vem nem de Havana nem do Oriente. É uma espécie de alga rica em nicotina, que o ar me oferece com bastante parcimônia. Tem saudades das Havanas, professor? Detesto-os a partir de hoje. Fume, pois, à vontade, sem discutir a origem desses charutos. Nenhum monopólio estatal os controlou. Mas nem por isso são piores, estou certo. Ao contrário, são melhores.
Naquele momento, Nemo abriu uma porta-fronteira, aquela pela qual penetrávamos nas bibliotecas, e entramos em um salão imenso e profusamente iluminado. Era um vasto quadrilátero, com 10 metros de comprimento, 6 de largura e 5 de altura. O teto luminoso, decorado por delicados arabescos, distribuía luz clara e suave sobre as maravilhas amontoadas naquele museu. Realmente, embora fosse extraordinário, estávamos em um museu, em que mão pródiga e inteligente reunira todos os tesouros da natureza e da arte. Nenhuma desordem artística que caracteriza estúdio de pintor. 30 quadrados dos mestres, de molduras iguais, separados por cintilantes panóplias, ornavam as paredes recobertas de tapeçarias de desenho sóbrio. Ali, apreciei telas de elevado valor e que, na maioria, eu já havia visto nas coleções particulares da Europa e em exposição de pintura. Nos cantos daquele magnífico museu, sobre os pedestais, dominavam reduções admiráveis de estátuas de mármore e bronze, copiadas dos mais famosos modelos da antiguidade. O estado de estupefação que me presidiara o comandante do Náutico começava a dominar-me. O professor, há de me perdoar, recebeu-lo assim tão à vontade na desordem da reina nesse salão. Desculpou-se aquele homem extraordinário. Capitão, sem preocupar-me com sua identidade, agora estou certo de encontrar-me em presença de um artista. No máximo, um amador. Outrora, gostei de colecionar essas belas obras criadas pela mão do homem. Fui pesquisador ávido, farejador infatigável e pude, assim, reunir alguns objetos de grande valor. São as últimas lembranças dessa terra, para mim, já morta. A meus olhos, os artistas modernos já são amigos. Têm 2 ou 3 mil anos de existência e confundo em meu espíritos antigos e modernos. Os verdadeiros mestres são de todos os tempos. E estes músicos? Perguntei, mostrando diversas partituras espalhadas sobre a grande órgão, que ocupavam um dos painéis do salão. Esses músicos são contemporâneos de Orfeu, porque na maioria das memórias de mortos apagam-se as diferenças cronológicas e eu estou morto. Tão morto quanto qualquer dos seus amigos que repousem neste momento a 7 palmos abaixo do chão. O capitão Nemo calou-se e pareceu perder-se em profundos devaneios. Eu o contemplava com crescente emoção, analisando em silêncio a singularidade da sua fisionomia, com os cotovelos apoiados sobre a preciosa mesa de mosaico. Ele não me via mais, esquecera minha presença. Respeitei aquela abstração e continuei a passar em revista as curiosidades que enriqueciam o salão. Ao lado das obras de arte, as raridades naturais ocupavam um lugar muito importante. Ali estavam principalmente plantas, conchas e outros produtos do oceano que deviam ser descobrimentos pessoais do Capitão Nemo. No meio do salão, em repuxo, iluminando eletricamente, caía a grande bacia feita de uma tridacna. Esta concha, produzida por maior dos moluscos acéfalos, media nas bordas delicadamente redilhadas circunferência de cerca de 6 metros. Em volta do chafariz e dentro dos elegantes vitrinas fixadas por armações de cobre, classificadas com uma das suas etiquetas, exibiam-se os mais preciosos produtos do mar jamais vistos pelos olhos dos naturalistas. É fácil imaginar a minha alegria de professor. O ramo dos zoófilos era representado por espécimes curiosíssimas, tanto do grupo dos pólipos como dos grupos dos equinodermos. Um quequilionista, um pouco nervoso, teria desmaiado diante das outras vitrinas, ainda mais numerosas, em que estavam classificados os exemplares de ramos dos moluscos. Separados, em compartimentos especiais, refletiam a luz elétrica colares de pérolas da encantadora beleza. Pérolas cor-de-rosa, extraídas das espinhas bivalves do Mar Vermelho. Pérolas amarelas, azuis, negras, curiosos produtos dos diferentes moluscos de todos os oceanos e de certos mexilhões dos rios nórdicos e várias amostras incalculáveis de valor, desfilados pelas mais raras outras periferias. Algumas daquelas pérolas eram maiores do que o ovo de pombo. Era praticamente impossível calcular o valor daquela coleção. O capitão deveria ter gasto bilhões para adquirir aqueles exemplares raros, e eu indagava aos meus botões em que fonte teria ele ido buscar quantias tão astronômicas para satisfazer seus caprichos de colecionador, quando meu devaneio foi interrompido por essas palavras. Está observando as minhas conchas, professor? Realmente são dignas de interessar um naturalista, mas, para mim, têm especial valor, porque foram todas apanhadas com as minhas próprias mãos e não há maior
Não há mar no globo que tenha escapado às minhas pesquisas. Compreendo, capitão. Compreendo a alegria de estar no meio das tais preciosidades. O senhor pertence ao número dos que construíram com as próprias mãos o tesouro que possuem. Nenhum museu europeu possui coleção igual à sua, mas se eu esgotar minha admiração na contemplação dela, que sobrará para o navio que a transportará? Não quero descobrir segredos que lhe pertencem. Entretanto, confesso que esse náutilo, a sua força propulsora, os aparelhos que permitem manejá-lo, o seu poderoso agente motriz, tanto aguça ao máximo a minha curiosidade. Suspenso às paredes desse salão, vem alguns instrumentos, cuja utilidade ignoro. Poderia conhecê-los? Professor Aronnax, eu lhe disse que o senhor desfrutaria de liberdade a bordo do meu navio. Por conseguinte, nenhum compartimento do Nautilus lhe está interditado. Pode, portanto, visitá-lo minuciosamente e para mim será grande prazer servir-lhe de guia. Não sei como agradecer-lhe, capitão, mas não abusarei da sua bondade. Perguntarei apenas para que servem esses instrumentos de física. Professor, os mesmos instrumentos encontram-se no meu camarote, lá que terei o prazer de explicar-lhe a utilidade deles. Antes, porém, vamos ver o camarote que lhe foi destinado. É preciso que o senhor saiba como ficará alojado a bordo do Nautilus. Segui o capitão Nemo, que, por uma das portas laterais do salão, entrou nos passadiços do navio, dirigiu-se à proa. Ali encontrei não um camarote, mas um quarto elegante, com cama, penteadeira e outros móveis. Não pude deixar de agradecer-lhe. O seu quarto é pegado ao meu, disse-me abrindo uma porta. E o meu comunica-se com um salão de onde acabamos de sair. Entrei no quarto do capitão. O aspecto era sóbrio, quase cenobítico. Um beliche de ferro, uma escrivaninha e poucos móveis. O conjunto era iluminado à meia luz, apenas o estritamente necessário, sem preocupação de conforto. O capitão Nemo ofereceu-me cadeira, convidou-me a sentar e deu-me as explicações do capítulo seguinte.